quantos cartões ele vai colocar em cada álbum. Observe como podemos obter o número de cartões postais em cada álbum, calculando 85 dividido por 2, com as peças do material dourado. Observe como podemos, então, obter essa operação com as peças do material dourado. Representamos o número 85 com barras e cubinhos. Então, eu tenho aí, 4 barrinhas de 10 e depois mais 4 barrinhas de 10 e depois 5 cubinhos, né? Para concluir, dividimos os 5 cubinhos nos 2 grupos. Sobra um cubinho. Então, eu vou ter aqui 4 barrinhas de 10, 42 cubinhos. E aqui também, né? 4 barrinhas de 10, que é 40, 42. Então, cada álbum vai ter 42 cartões. E vai sobrar um cartão. Então, quantos cartões postais André vai colocar em cada álbum? 42. O que você acha que André vai fazer com o cartão postal que sobrou fora do álbum? Essa é uma resposta pessoal, mas você pode estar prestando atenção aqui. Na primeira forma de divisão, o André fez com material dourado. Aqui nós temos a operação armada, né? A divisão. 85 dividido por 2. Então, como que eu vou realizar essa conta, né? Então, primeiro eu vou fazer 8 dividido por 2. Eu vou lá na tabuada do 2 e vou procurar aqui, né? Então, eu tenho 8, tenho 4. Então, 2 vezes o 4, 8. Então, eu coloquei o 4 aqui. 4 vezes 2, 8. Faço a subtração. 8 menos 8, 0, abaixo 5, né? Aqui, aí divido de novo 5 dividido por 2 é 2, desculpe, porque 2 vezes 2 é 4, então coloco 4 aqui, 5 menos 4, 1, que foi um cartão postal que sobrou, né? Então, cada álbum vai ficar com 42 cartões postais e teve um de resto aqui, sobrou um cartão postal. Então, lembrando que a divisão tem sempre que prestar atenção na tabuada, olhando, se você ainda não sabe a tabuada de cor, mas é importante estudar a tabuada. Mas, para resolver a divisão, você tem sempre que estar utilizando a tabuada. Não esqueça disso. Então, observe aqui novamente como o André efetuou esse cálculo, né? Então, primeiro dividimos as dezenas. Então, olha lá, 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, fez a subtração. Depois que dividiu o 8, eu vou dividir o número 5. Então, 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4, 1. Então, observe com bastante atenção cada etapa da divisão, para que vocês consigam entender e não esqueçam de assistir aos vídeos. Então, aqui de novo a explicação, né, da divisão que o André fez. E aí, eu tenho aqui outra atividade para dividir 396 por 3. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, né? 3 dividido por 3, primeiro. Depois, eu abaixo 9, 9 dividido por 3. Faço a subtração. E depois, o 6 dividido por 3. Então, o dividendo é 396, o divisor é o 3. O quociente, que é o resultado, vai dar 132 e o resto será 0. Então, voltando aqui para essa operação, 396,
Então, eu volto a repetir, pedir para vocês assistirem os vídeos de divisão, porque a divisão ela é uma operação bem complexa, porque você precisa dividir, multiplicar, fazer a subtração. Então, ela precisa de bastante estudo, bastante treino, saber tabuada. Então, essa operação, primeiro eu vou dividir o 3 por 3, que vai dar 1. 1 vezes o 3, 3. Coloco lá embaixo do 3. Faço a subtração, 3 menos 3, 0. Abaixo 9. Agora eu vou fazer outra divisão. 9 dividido por 3, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Faço a subtração, 9 menos 9, que dá 0. Abaixo 6, vou fazer outra divisão. Então, vejam que eu faço 3 divisões. E todas eu preciso da tabuada do 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Coloco 6 lá embaixo e dá 0. Então, por isso eu tenho esse resultado de 132. Lembrando que eu preciso da tabuada do 3, né? Sempre é a tabuada aqui do divisor que eu preciso para resolver essa operação. Trocas na divisão. A turma da Marli está organizando a exposição de fotografias da viagem que os alunos fizeram. Os alunos querem distribuir igualmente 258 fotografias em 2 painéis. Quantas fotografias serão colocadas em cada painel? Podemos resolver este problema calculando o resultado de 258 dividido por 2. Antes, faremos uma estimativa. O número 258 está próximo de 260. Dividir por 2 é o mesmo que calcular a metade. A metade de 260 é igual a 130. Vamos conferir esta estimativa usando o material dourado e o algoritmo. Use as fichas do material dourado e faça você também. Representamos o número 258 com placas, barras e cubinhos. Então, eu tenho aí 2 barras de 100, 5 barrinhas de 10 e 8 cubinhos. Primeiro, dividimos igualmente as placas e as barras. Então, eu coloquei lá, dividi uma placa para um lado, uma placa para o outro de 100, 2 barrinhas de 10, então 120, e sobraram uma barrinha de 10 e 8 cubinhos. Por que devemos trocar a barra que sobrou por cubinhos? Explique. Então, não é possível dividir uma barra em 2 grupos, né? Então, se eu tenho só uma barrinha de 10, não dá para eu pegar essa barrinha e dividir por 2. Então, eu preciso trocar elas pelos cubinhos. Após a troca, quantos cubinhos haverá no total? Então, se eu tenho uma barrinha de 10 e 8 cubinhos, eu tenho 18. Então, eu divido tudo em cubinhos, eu vou ficar com 18 cubinhos. Observe com atenção o material dourado. Para terminar, trocamos a barra que sobrou por cubinhos. Em seguida, dividimos todos os cubinhos nos 2 grupos, né? Então, eu fiquei aí, ó, uma barra de 100, 2 de 10 e mais 8 cubinhos, 9 cubinhos, né? 2, 4, 6, 8, 9 cubinhos. Então, eu fiquei com 129 aqui e 129 aqui. Então, 258 dividido por 2 é igual a 129. Então, observe o material dourado. Se você tiver dúvida, quem nunca viu o material dourado, né? Então, pode ser que encontre dificuldade para estar fazendo essa atividade. Mas, com certeza, em anos anteriores, você
já viu, já manuseou o material dourado. Se não, preste bastante atenção aí na figura, né? Observe com atenção a figura. Tá? Lembrando novamente que essa barra, ela vale 100, então eu tenho 100 quadradinhos aqui. Essas barrinhas, cada uma vale 10, eu tenho 10 quadradinhos. Se você tiver dúvida, você pode contar aqui, né? E esses cubinhos, eles valem 1 cada um. Então, eu tenho 100, 110, 120, 129. Acompanhe a divisão usando o algoritmo. Inicialmente, identifique o número de ordens do quociente. Ao dividir 258 por 2, será possível distribuir igualmente as centenas exatas em dois grupos? Assim, o primeiro algarismo do quociente ocupará a ordem das centenas. Se haverá centena no quociente, então haverá também algarismos na ordem das dezenas e na ordem das unidades. Então, prestem atenção no slide a seguir. Depois calculamos o quociente e o resto da divisão. Então, observem aqui, né, a ordem em que a conta foi realizada, a operação foi realizada. Então, a centena primeiro, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Faço a subtração. Em seguida, abaixo 5. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Em seguida, abaixo o número 8. 8 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 8, né? 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, voltem quantas vezes for necessário e observe como eu vou fazendo passo a passo a divisão, tá? Como eu falei, a divisão é uma operação um pouco mais difícil, você tem que prestar bastante atenção, você tem que observar a tabuada, tá? Como eu falei, na divisão a gente faz várias divisões ao mesmo tempo, a gente multiplica, faz a subtração, por isso ela é uma operação um pouco mais difícil do que as outras. Divisões e tabuadas. Marcos precisava calcular 780 dividido por 8. Veja como ele pensou. Começo esse cálculo dividindo 78 por 8. Por que Marcos não começou dividindo 7 centenas por 8? Porque não é possível distribuir igualmente as centenas exatas. Por quantas dezenas Marcos trocou as 7 centenas? 70 dezenas, né? Então, vejam aí que cada pessoa, quando vai realizar uma operação, você tem que pensar do seu jeito, você que tem que tentar descobrir como você vai calcular a operação, certo? Porque cada um, às vezes, tem um pensamento diferente na hora de resolver. O importante é que a operação esteja correta. Então, vamos continuar vendo aqui como ele pensou, né? Marcos escreveu alguns resultados da tabuada do 8, até encontrar um resultado que fosse igual ou menor e mais próximo de 78. Então, como ele tinha que dividir 78 por 8, ele foi lá na tabuada do 8. Lembrem que eu falei, sempre você vai olhar o divisor e tem que pensar na tabuada para resolver a divisão. Qual é o menor resultado da tabuada do 8 mais próximo de 78? Então, como na tabuada do 8 não tem o número 78, você tem que pegar o número que chegue mais próximo e que seja menor, não pode ser maior, senão também não dá para dividir. Então, 72, olhem lá, eu tinha 72 e 80. 80 eu não posso porque ele é maior, tem que ser menor, né? Então, 72.
Podemos escrever 78 dividido por 8 é igual a 9 e sobram 6. Ou 78 igual 8 vezes 9 mais 6. Vamos continuar a explicação. Então, Marcos escreveu 780 dividido por 8. Para terminar a conta, Marcos vai dividir as unidades. São 60 unidades para serem divididas por 8. Então, observe aí como ele montou a conta, né? E como ele fez. Então, primeiro ele fez 78 dividido por 8. Ele viu na tabuada que dá 9. 9 vezes 8, 72. Ele fez a subtração, 78 menos 72. E deu 6. Ele abaixou o zero e ficou 60. Aí ele teve que ir lá novamente na tabuada do 8, procurar o número 60. Não tinha 60, tinha o número 56. E era 8 vezes 7. Então, ele colocou 7, multiplicou, colocou 56 e fez a subtração. 60 menos 56, sobrou 4. Então, na tabuada do 8, há algum resultado igual a 60? Não. Qual é o número mais próximo e menor que 60? 56. Então, continue o algoritmo da divisão que Marcos começou. Então, observem lá a operação e corrijam aí com bastante atenção. Resolvendo mais problemas. Então, eu vou ter aí mais 3 problemas para vocês resolverem. E observem aí como foi feita esse problema, né? Essa resolução. A Associação de Moradores do Bairro de João arrecadou 876 latas de leite em pó. Agora, as latas serão divididas entre 2 creches. Quantas latas de leite em pó cada creche receberá? Então, observe aí como foi feita essa operação, certo? Como eu já expliquei para vocês, olhando lá a tabuada do 2, primeiro eu divido o 8, depois o 7, depois o 6. Então, observem aí como eu fiz a conta, tentem fazer, quem já fez, corrijam com bastante atenção esses problemas. Depois aqui um outro problema, né? Um fabricante de almofadas comprou 500 botões para colocar nas almofadas. Cada almofada são colocados 4 botões. Quantas almofadas foram decoradas com os botões comprados? Então, também observe aí como a operação foi realizada e corrijam com atenção. E o último problema, Renato foi de sua casa à escola em 15 minutos. Então, observe aí essa informação, 15 minutos. Ele chegou exatamente às 7 horas e 40 minutos. E a que horas Renato saiu de casa? Então, se você sabe observar as horas no relógio, você também pode calcular observando o relógio, né? Ou você poderia só pegar aqui os 40 minutos, 7 horas e 40 minutos, menos 15 minutos que ele gastou da sua casa à escola, e sobrariam então 25 minutos. Então, ele saiu de casa às 7 horas e 25 minutos. Então, esta foi nossa aula de matemática desta semana.